tenho 52 anos, tenho um carcinoma invasivo. Eu era uma pessoa que eu trabalhava de costureira, tive que sair do meu trabalho, moro aqui mesmo em Fortaleza, mas o meu bairro fica um pouco distante. Eu gasto 2 horas no meu bairro para estar aqui. Meu salário era bem pouco. Fiquei tendo dificuldade do transporte, porque eu não tinha como pagar as passagens para vir, porque todos os dias eu gasto R$ 9 de passagem, né? Uma radioterapia, a gente pensa que é simples, mas eu tô toda queimada. Você vai no ônibus, aquele aperto, às vezes você sai, as pessoas não entendem que você não está bem, é difícil. E aí tive essa dificuldade com as passagens, porque eu já estou sem saída, porque eu tô pedindo dinheiro agiota. Meu nome é Siloísa, tenho 58 anos. Descobri que estava com câncer no ano passado, no mês de novembro. Aí já fiquei sabendo que eu ia ter que fazer quimioterapia, que foi a etapa mais difícil, né? Eu moro bem distante, 365 quilômetros. Nessa época, era 7 horas para vir e 7 horas para voltar. Eu chegava aqui no hospital às 5 horas da manhã. Eu começava a quimio umas 8h30, terminava 10h30, e eu ficava esperando transporte até, às vezes, 7 horas da noite. E eu demorava mais 7 horas para chegar em casa. Micro-ônibus, que você, não tem espaço nem para estirar as pernas. O ônibus bem apertado, os ônibus velhos, que não dá confortinho para a gente. Há 27 dias, sem ir em casa, porque é longe, né? Graças a Deus que tem lugar para ficar aqui, né? Porque senão eu tinha que parar o tratamento no meio do caminho. Eu ainda tenho a minha mãe, eu ainda tenho meu pai, eu tenho os irmãos, eu tenho 2 filhos que moram aqui. Quando eu tinha dinheiro, eu ia para a rodoviária para pegar um ônibus. E a gente ia embora para não esperar, porque na hora que o carro saía daqui, a gente já estava chegando lá. Você não tem noção que é uma pessoa ficar 3, 4 horas fazendo uma quimioterapia e você querer chegar em casa, tomar um banho, estirar as pernas, que você chega lá muito inchada. Você já chega inchada aqui e na volta. E nessa época a estrada estava muito ruim, era 7 horas para vir, 7 horas para voltar. Você fica muito, muito, muito acabado. Sou a primeira que chegou aqui, no dia que eu venho. Geralmente eu chego aqui, no dia que eu vim para a rádio, para começar a rádio, eu cheguei aqui 15h para as 4 da manhã. E aqui eu tenho apoio, eu chego, guardava a porta e eu entro. E nos outros hospitais, as pessoas ficam no meio da rua, não tem lugar para ficar. Ele não vem só para ter os micro-ônibus que vem lotado de pacientes, porque tem muita gente, não só com um problema, que é o meu, mas com outros problemas. Eu tinha feito tudo particular, as consultas, né? Porque se foi pela prefeitura, você passa o ano, né, para resolver. Aí eu fui na secretaria do município. Aí ela bota lá no sistema, a gente não escolhe, aí tá aí no fio. Quando tem vaga, eles mandam, né? Mas eu vou ter que vir todo mês, porque eu tenho que vir pegar medicação. E os exames mais, tipo a tomografia, eu vou ter que vir fazer. Aí a gente tem que vir fazer aqui. Os exames mais complexos, lá não faz. Oi, gente. Boa tarde. Imagino que está todo mundo aí mexido com o vídeo, né? Bom, então peço um respiro para todo mundo. Quero dizer para vocês que é um enorme prazer estar aqui, à frente de mais um painel do TJCC. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Luciana Holtz, eu sou presidente e fundadora do Instituto Oncoguia. E eu fui convidada pela Roche para moderar este simpósio, né, que acho que vocês já devem ter visto o nome. Então, a gente vai falar aqui sobre os desafios de transporte na jornada oncológica, depoimentos reais e dados inéditos.
um painel que propõe um olhar humano perante este desafio tão grandioso. Estou até eu aqui. Toda vez que eu vejo o vídeo, fico eu mexida. Gente, o vídeo que a gente acabou de assistir, né, com a voz de pacientes que enfrentam todos os dias significativos problemas de transporte para chegar aos seus tratamentos, já torna claro o quão importante é a discussão que a gente vai estabelecer aqui. Uma discussão que passa também pelo impacto emocional, financeiro de quem enfrenta um câncer. Agradecemos muito a todos vocês por terem se juntado a nós nesse momento. E já conectando totalmente com a minha experiência do Oncoguia em nosso dia a dia, eu reforço muito aqui a minha gratidão por essa união de nomes que hoje estão aqui reunidos para fazer essa diferença. Né? Parar um pouquinho, escolher esse painel aqui para a gente falar sobre este tema. Incluindo agora, tá? Então, vocês todos estão nisso aqui, tá? Incluindo cada um de vocês que está aqui. Tem uma pesquisa recente, promovida pela Roche, em parceria com a FEMAMA e com a Oncoguia, realizada pela Veja, que provavelmente, né, é provável até que algum de vocês tenham participado da pesquisa. Essa pesquisa ela buscou compreender os principais aspectos que impactam a qualidade de vida do paciente, a partir da percepção de mulheres que tiveram o diagnóstico de um câncer de mama. Entre as queixas relacionadas ao cotidiano de idas a consultas, tratamentos, chamou a nossa atenção o tempo excessivo de deslocamento até os centros de câncer. 3 em cada 10 pacientes entrevistadas relataram demorar pelo menos 2 horas nas indas e nas vindas. Essa taxa ela sobe para quase 5 entre cada 10 entre as que se tratam no SUS. Uma parcela de pacientes indicou, inclusive, que precisa viajar para outra cidade para poder realizar esse tratamento. Deixa eu perguntar, então, aqui para vocês. Né? Alguém daqui já viveu isso? Né? Ou conhece alguém que teve que viajar, sair da sua casa para se tratar? Muito bem, gente. Que bom, que bom. Então, estamos conectados. Questões relacionadas à mobilidade. Nosso tema aqui hoje, se mostram cruciais para a qualidade de vida de quem passa pela jornada do tratamento oncológico. E, claro, né, gente, podendo influenciar também na adesão a este tratamento, na adesão a esses cuidados. A gente ouviu aqui, né, o relato dessas mulheres, o sofrimento relatado para conseguir realizar o tratamento em dia. E para que a gente possa, então, ter uma visão melhor sobre esse tema, e mais do que isso, né, para que juntos possamos debater sobre como melhorar esse cenário, vamos receber agora os nossos convidados muito especiais, que nos trarão aqui na mesa relatos verídicos, dados inéditos, e eu tenho certeza que trarão também muita luz para pensarmos juntos os caminhos, o que a gente pode fazer daqui para frente. Então, convido ao palco André Marques. Vem, André. Sócio-diretor da consultoria AT Saúde, atual líder de produtos para a indústria farmacêutica na Semantics e um querido amigo. Dani Rebouças, já viram Dani, né? Daniele Rebouças, vice-presidente da Associação de Pacientes Nossa Casa, de Fortaleza, Ceará. Bem-vinda, Dani. Dr. Nelson Taichi, médico oncologista, ex-ministro da Saúde, super conhecido aqui por todos nós. Flávia Martins, cadê a Flávia? Gerente de ecossistema de saúde e relações governamentais da Roche. Sejam bem-vindos. Eu vou me juntar aí vocês, tá? Deixa eu levar meu kit completo. Fazer as perguntas de vocês, que eu saiba, vai aparecer um QR Code aqui na tela, tá? Já fiquem com eles no celular, porque é por aí que as perguntas chegam para mim, tá bom? Então isso é bem importante. Dani, os depoimentos que a gente viu aqui no vídeo,
seu dia a dia lá na nossa casa. Então, eu preciso passar já a palavra para você. Eu queria muito te ouvir. Né? Como é que é o dia a dia? O quanto você vê de verdade, né, essa questão do transporte impactando, e conta para todo mundo o que é o trabalho da nossa casa. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Eu queria, antes de iniciar, já agradecer aqui o convite da Roche, né, para estar aqui participando desse painel que traz à luz para um tema tão importante. Principalmente a gente que é a associação de pacientes, que escuta essa dor do paciente no nosso dia a dia, né? Então, assim, antes eu queria primeiro contextualizar um pouco sobre a nossa casa. É uma instituição que já existe há 19 anos. Durante esse tempo todo, a gente já beneficiou cerca de 78 mil pessoas. Nossos programas e projetos estão divididos em 4 pilares, que é a educação, saúde, assistência e advocacy. E dentro do pilar da assistência, a gente tem um grande projeto, que é a manutenção de uma casa de apoio, onde a gente acolhe pacientes que vêm do interior do estado durante o tratamento de quimioterapia. Então, exatamente por isso, a gente está muito perto, na ponta, escutando a dor dessas pacientes, né? Então, os 2 vídeos que a gente conseguiu trazer, eles retratam muito bem a realidade que esses pacientes enfrentam no dia a dia e o quanto esse transporte impacta na vida deles. Na hora de buscar as pacientes, eu busquei tentar trazer histórias diferentes. A primeira paciente, ela mora em Fortaleza, e mesmo morando em Fortaleza, ela tem uma dificuldade imensa para se deslocar. São 2 horas de casa para o centro de tratamento, e por conta do diagnóstico do câncer, ela acabou perdendo o emprego, por conta das idas e vindas para poder fechar esse diagnóstico, depois fazer a cirurgia, iniciar a radioterapia. Ela acabou sendo impactada, o que dificultou ainda mais as questões financeiras. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela precisou pedir ajuda de agiota para ter dinheiro para transporte. Na fala dela, ela falou que gasta R$9 para ir e vir. Muita gente pode achar pouco, né? Mas só isso, só R$9, são todos os dias, o tratamento é diário. E para uma pessoa que está desempregada e muitas vezes não tem apoio da rede familiar que possa ajudar nesse transporte, isso sim é muito impactante. Então, a gente sabe que existem algumas políticas públicas, né, que estão ligadas ao transporte. Tem a questão do TFD também. Mas a gente observa que, mesmo assim, muitas coisas ainda precisam mudar. A segunda paciente é uma paciente do interior do estado. A fala dela não tem como não mexer com todos aqui, porque a pessoa passar a madrugada inteira viajando e depois fazer a quimioterapia, ter que esperar o dia inteiro para poder voltar para casa e ter mais 7 horas de viagem, né? Então, um outro projeto da associação, a gente serve lanches nas recepções desse centro de tratamento. A nossa casa, ela funciona ao lado de um UNACOM, que é uma unidade de alta complexidade de oncologia, que é o CRIO, Centro Regional Integrado de Oncologia. E observando essa dificuldade por conta do transporte e dessa demora, a gente passou a servir lanches nas recepções, porque muitas vezes esses 3 lanches diários que nós servimos são as únicas refeições do dia dessas pessoas que precisam se deslocar de um município para o outro. E no dia que não tem lanche, é um caos. Então, a gente não pode não fazer. E eu sei que tem muitas associações aqui me escutando. E sei que elas também fazem esses trabalhos nos seus municípios. Então, eu acredito que a gente tem que olhar realmente mais, né, para essa questão. E estou muito feliz de a gente estar aqui dando esse pontapé inicial e conhecer um pouco da pesquisa, né, para ver o tamanho do impacto. Obrigada, Lu. Obrigada, Dani. Eu queria também aproveitar e te escutar um pouco, né? Eu sei que você está com um programa de navegação rodando em São Paulo. Eu acredito que você tem contribuições a fazer, até porque a gente também tem um programa de navegação. E a barreira do transporte, ela é a principal barreira apontada pelas pacientes. Como é que está lá com você? Conta para a gente. É isso, Dani. Eu acho que esse tema, né, quando a Roche fez esse convite para a gente refletir juntos, conhecer os dados inéditos que daqui a pouco o André vai apresentar, imediatamente, né, a gente falou, nossa, né, é um tema para a gente olhar profundamente, porque ele surge no nosso dia, Dani,
assim, em diferentes portinhas que a gente olha. Então, eu já tenho essa informação do problema relacionado ao transporte na minha plataforma multicanal, né? Na demanda do dia a dia das pessoas que ligam para um Oncoguia ou para conhecer. Por exemplo, tem alguns estados no Brasil que têm a isenção de transporte, aqui em São Paulo tem, mas o paciente precisa estar em quimio e rádio, e aí então, tem essa demanda, e eu me lembro muito de uma história, né, de uma paciente que estava já há 6 meses para fazer a radioterapia, então já tinha, né, essa questão da demora para fazer o tratamento, e aí ela ligou super dividida, porque ao mesmo tempo ela estava feliz porque ela tinha sido chamada finalmente para fazer a rádio, mas ela não tinha dinheiro para ir fazer o tratamento. Então, muitas vezes, né, o quanto o acesso tem que estar colado com outras questões, aí, que a gente tem que olhar para outras questões. Agora, Dani, na navegação, a gente está fazendo uma experiência de navegação leiga, tá? Então, por meio de pessoas não técnicas, nós estamos inseridos em hospitais públicos aqui em São Paulo, justamente, gente, para a gente priorizar essas barreiras sociais. Então, a gente está olhando, sim, para a questão financeira, para a questão de trabalho, para a questão cultural, para a questão de filhos. E aí, né, Dani, a gente já ouviu de mulher que, muitas vezes, fica preocupado e até mesmo tem dificuldade para conseguir fazer a quimioterapia porque não tem com quem deixar o filho, né? E a outra questão que chamou muita atenção, gente, então, nós fizemos uma primeira etapa de escuta nas favelas do Brasil para entender um pouco a percepção das pessoas relacionadas ao câncer, e agora a gente fez uma segunda etapa para a gente ouvir pacientes com câncer que moram nas favelas. A gente vai lançar isso em breve, mas o que eu já posso trazer para vocês, né, gente, é o quanto apareceu, sim, a questão do transporte. Apareceu, sim, um ponto importante que você falou, né, Dani? Às vezes não consegue usar o transporte público porque as pessoas não podem ir sozinhas, as pessoas estão debilitadas para fazer o percurso no transporte público sozinhas. Então, elas têm que pagar o transporte público para um acompanhante, ou tem que pagar uma carona. Apareceu isso na pesquisa, né? Que paga uma carona, daí tem que levar a pessoa, é uma pessoa a mais, a pessoa fica lá o dia inteiro esperando, e aí tem o lanche dessa pessoa, né? Então, um pacotinho, né, de dinheiros extras aí vão surgindo, e acho que isso, né, Nelson, super interessante até para a gente começar a olhar como a famosa toxicidade financeira que surge aí no câncer, que a gente também olha pouco. Então, tem muita coisa no nosso dia a dia aí que se conecta com a sua experiência. Flávia, eu queria te ouvir, né? Queria que você compartilhasse um pouco para a gente os esforços da Roche nesse sentido e como é que o que a gente já pode esperar aí de próximos passos. Boa tarde a todos. Obrigada, Lu. Antes de tudo, gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha alegria e honra de poder dividir esse assunto aqui ao lado de profissionais tão gabaritados, tão qualificados, de notório saber, e que, para mim, na verdade, são verdadeiras referências. Então, para mim, é uma grande honra poder estar aqui com vocês no palco discutindo esse assunto. Confesso para vocês que tive a oportunidade de ver esse vídeo algumas vezes, e o engraçado é que todas as vezes eu me emocionava. Todas as vezes, como agora eu assisti, eu me emocionei. E eu me emociono porque esse vídeo ele se conecta com a história e realidade de cerca de 107 milhões de brasileiros. É isso, 107 milhões de brasileiros. Em 2002, o IBGE apontou que 52% da população brasileira sobrevive com R$ 17,90. E, como se não fosse suficiente, um outro estudo demonstrou que a população brasileira gasta, em média, R$ 214 com transporte para idas no hospital, idas no trabalho, ida e volta. Então, essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. E aí é inegável que o transporte, né? O deslocamento ele pode ser, sim, uma barreira de acesso aos serviços essenciais garantidos por lei, como, por exemplo, no vídeo que a gente viu, a ida ao hospital para fazer um tratamento oncológico. E aí, nessa perspectiva, fica muito fácil a gente entender que a mobilidade, o significado de mobilidade, ele vai muito além do simples transporte urbano. Muito além. Ele é um tema totalmente transversal e conectado a vários outros fatores, inclusive econômicos do país.
e que, na minha percepção, ele está intimamente ligado ao direito de ir e vir, ao direito de você ter o acesso aos serviços fundamentais e essenciais da pessoa humana, das condições que ela tem para exercer em plenitude o seu direito de cidadania, né? E, assim, você garantir esse direito de cidadania, hoje, eu acredito que é um dos principais desafios que a gente tem. E aí, nessa perspectiva, a Roche vem trabalhando no pilar de infraestrutura, hoje com o tema mobilidade, reforçando o seu compromisso, reforçando a sua responsabilidade em atuar no desenvolvimento do ecossistema de saúde brasileiro, né? De uma forma consciente, de uma forma estruturada, convidando especialistas que possam nos ajudar a movimentar e transformar, fazer essa grande transformação na saúde, né? Sempre com foco no paciente, no acesso sustentável, no melhor cuidado a ser ofertado ao paciente, no menor custo social. Numa forma prática que eu posso dizer para vocês, é que a gente transformou em números a história dessas pessoas, para que a gente pudesse olhar o cenário e entender um pouquinho mais. Então, o relatório que o André vai apresentar aqui, os dados que o relatório vai apresentar, eles são dados que nos desafiaram. A gente tem completa consciência que ele é o início de tudo, né? Mas são dados que nos desafiam a olhar para esse problema, a tentar entender melhor como que é a dinâmica disso tudo, e nos desafiam também a fazer novas pesquisas, olhando para um lado com outros fatores, né? O lado social, o lado econômico, o lado geográfico do país, né? Temos vários Brasis dentro do Brasil, então, olhando a macro-região, cada região, como que isso se comporta, e aí sim para a gente ter resultados mais concretos, né? Que a gente possa sim fazer alteração na política pública. Mas, para além disso, para a gente é importante mapear todos os gargalos existentes, mapear as ineficiências e, sobretudo, tentar auxiliar e ajudar na diminuição das barreiras de acesso do paciente oncológico. Então, visando tudo isso, essa é a função da Roche, é isso que a gente busca, e a gente entende que esse é só o primeiro passo de um grande programa de pesquisa para olhar isso, para tentar entender melhor como que essa dinâmica se dá. Muito obrigada, Flávia. Bom, André, jogo para você, que a gente está ansioso aqui, todo mundo muito ansioso para conhecer, então, como é que essa pesquisa foi estabelecida, vai contar um pouquinho para a gente de metodologia, principais achados, com você. Acho que agora sim. Não. Tem o microfone aqui? Pronto, mais fácil aqui. Lu, obrigado pela introdução. É uma honra estar aqui com grandes nomes, eu já comentei isso com cada um deles. Eu estava nessa cadeira alguns anos atrás e hoje eu estou do lado aqui, então, para mim, é um motivo de muita felicidade, muita alegria estar aqui com eles e discutindo uma coisa tão importante, tá? A convite da Roche, né, a gente fez um estudo sobre a mobilidade. No início aqui a gente viu nomes, viu rostos, e agora a gente vai mostrar como isso impacta a quantidade de pessoas que podem estar sofrendo do mesmo problema que a gente viu aqui no começo. Então, aqui, conflitos de interesse, enfim, informações. Então, agradecer a Roche aí o apoio no estudo e toda a discussão que foi gerada a partir dele. E aí vamos começar de fato aqui no estudo, né? Então, a gente utilizou dados do RHC. O que é o RHC? É o Registro Hospitalar de Câncer, que é uma base de dados que ela é gerenciada pelo INCA e traz ali os casos que aconteceram no Brasil e como foi o tratamento, o município de residência, enfim, traz diversas informações sobre grande parte dos casos de câncer, tá? E a gente utilizou o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, do período de 2008 a 2023. Quais foram os critérios de inclusão, né? Tá funcionando? Acho que agora vai, já tomei uns 2 choques aqui, hein?
Eu sou ligado no 440, já tomei um puxão de orelha aqui para falar devagar, então só levantar a mão que eu sei que eu tô falando rápido, dou uma segurada. Seguro você, pode deixar. Boa, Lu, obrigada. Então, quais foram os critérios de inclusão, né? Porque essa base tem todos os tipos de câncer, tem todos os perfis ali dentro. Então a gente filtrou, aplicou alguns filtros dentro da base para conseguir chegar num resultado mais próximo de 2 tipos de câncer que a gente queria. Então, assim, eu vou entrar em alguns termos mais técnicos aqui, mas vou tentar passar de forma breve para a gente focar nos números, tá? Então, a gente filtrou todos os tipos de caso igual a 1. Isso é uma característica da base, porque um paciente pode estar duplicado e, por isso, tem a necessidade desse filtro, tá? A gente selecionou todo mundo que apresentava o CID C50 e C53, que correspondem às pacientes com câncer de mama e câncer de colo do útero. E, por fim, a gente filtrou todo mundo que tinha data de diagnóstico entre 2008 e 2023. Existem, sim, pacientes com data de diagnóstico anterior a 2008, por isso que a gente fez esse recorte aqui. Exclusão, né? Então, algumas pacientes não apresentavam data de tratamento. Então, não tinha sentido a gente fazer análise aqui, porque ela não ia ter as informações necessárias. Então, a gente tirou elas da amostra. E os pacientes que apresentaram a data de diagnóstico e a data da última interação menor do que menos 90 dias. E por que menor do que menos 90 dias? Se a gente for na plataforma oficial do governo, que é o painel de oncologia, ele considera um tempo negativo, ele considera que a paciente pode realizar o tratamento antes, de fato, de ter o diagnóstico. Então, a gente manteve a mesma metodologia ali. E passando aqui, né? Eu não sei se está dando uma microfonia para vocês. Eu acho que para mim está dando um pouco de microfonia aqui. De novo, entrando num termo mais técnico, tá? A gente fez o record linkage. O que é o record linkage? A gente pega 2 bases diferentes, nesse caso aqui, o RHC e o sistema de mortalidade, e a gente unifica essas 2 bases. Por quê? Nem sempre a data de óbito está reportada dentro do RHC. Então, a gente utilizou dessa estratégia, dessa metodologia, para conseguir enriquecer a base, pegar datas de óbitos que não foram reportadas. A gente fez uma análise de pacientes que se deslocaram do município de residência e que saíram da sua macro-região. Vou explicar um pouquinho mais sobre a macro-região depois aqui. A gente fez a análise da lei de 60 dias, né, que é a data do diagnóstico até a data do início do tratamento. Então, hoje, a gente tem uma lei que ela preconiza que o paciente, a partir da data de diagnóstico dele, ele tem que iniciar o tratamento em até 60 dias. E a gente fez a análise dessa métrica aqui dentro do estudo. E, por fim, a gente fez uma análise também de sobrevida global, que basicamente é o tempo do diagnóstico até a data do óbito ali do paciente. Que vou falar tecniquez, tá? Mas vou ser breve, então nem sempre tem dado dentro da base e a gente filtrou ali, utilizou dados sintéticos para enriquecer a base e conseguir mostrar os cálculos que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, aqui, trazendo os grandes números, né? A gente identificou, nesse período de 2008 a 2023, 583 mil casos para esses 2 tipos de câncer, sendo que 69% são para câncer de mama e 30% para colo do útero. E aqui a gente fez uma análise de qualidade. Por quê? Como a gente ia calcular algumas métricas, a gente foi entender o quão bom ou não estava aquele dado. E quando a gente olha o município de residência, menos de 1% nos 3 casos tinham um dado inválido, ou seja, a gente não conseguia chegar no município de residência. Então, isso é um bom ponto que a gente conseguiu fazer uma análise robusta sobre o deslocamento. Do CNES, né, do estabelecimento de tratamento, também ficou um valor inferior a 1% para os 2 tipos de câncer. Então, a gente conseguia ali identificar que a maior parte das informações elas poderiam ser aproveitadas dentro do estudo. Já do estadiamento, a gente teve um pouco de problema. Então, quando a gente está olhando o estadiamento reportado na base, a gente tem aí, no geral, 23% dos pacientes com estadiamento que ele é incoerente, que ele é inválido. Ou seja, na hora da gente fazer qualquer análise olhando o estadiamento, eles foram descartados, porque a informação não era válida. E, por fim, a lei de 60 dias. Então, no geral, a gente conseguiu identificar que 12% dos casos a gente não conseguia calcular a lei de 60 dias, porque ou a data estava inconsistente, ou estava uma data no futuro, ou estava uma data totalmente absurda que não fazia sentido a utilização. Então, a gente também retirou de algumas análises esses pacientes inconsistentes, essas pacientes inconsistentes. E aqui um ponto importante, né? Durante as discussões, a gente tentou identificar
se a Covid teve impacto. Mas, para nossa surpresa, a Covid em si não teve impacto, mas o dado tinha uma qualidade muito ruim nos últimos anos. Então, quando a gente está olhando os dados aqui, a gente pegou aquele recorte, né, de 2008 a 2023. Mas, por exemplo, 2023 não tem nenhum dado reportado. Por mais que na metodologia fale que esse dado é atualizado constantemente. 2022 a mesma coisa, 2021, 20. Então, a gente olha uma queda no número de casos reportados. Quer dizer que não teve pacientes com câncer? Não, quer dizer que eles não estão chegando na base para a gente fazer uma análise. E esse aqui é um ponto crítico, depois até o Nelson, acredito que vai comentar, que como a gente faz política pública olhando um dado de 5, 6 anos atrás. E isso aconteceu tanto para câncer de mama, quanto para câncer do colo do útero. Então, a gente vê o mesmo perfil de queda, né, no número de casos reportados ali nos últimos 5 anos. Então, agora vamos, de fato, vamos falar um pouco dos dados que a gente encontrou, dos pontos que a gente levantou aqui para câncer de mama nesse primeiro momento. Então, a gente tem os 324 mil pacientes, né, e aqui um ponto interessante. 53% deles têm que se deslocar de município. Então, a gente está falando que metade desses pacientes podem estar vivendo aquela realidade que a gente viu aqui no começo. Então, podem estar tendo a dificuldade para fazer o deslocamento, para fazer seu tratamento. E quando a gente olha a macro-região, então, assim, o que é a macro-região, né? Ela é um conjunto de municípios que, em teoria, deveria ser autossustentável para a oferta de serviços de saúde. Então, o paciente não precisaria sair da sua macro-região para fazer qualquer tratamento. E não é a realidade que a gente está vendo aqui dentro do dado. Quase 20% dos pacientes de câncer de mama tiveram que ir para outra macro-região para conseguir fazer seu tratamento. Aqui não deveria ter ficado assim, mas eu vou explicar para vocês. Deixa eu só voltar. Então, o que acontece? Quem se deslocou de macro-região, ele apresentou a lei dos 60 dias, 60% das pacientes que tiveram que se deslocar tiveram a lei de 60 dias descumprida. Num primeiro momento, a gente pode pensar que é devido ao deslocamento, mas quando a gente olha para o público que não se deslocou, fica um número bem semelhante. 56% das pacientes tiveram essa lei descumprida. Ou seja, o nosso sistema não está sendo efetivo em diagnosticar e iniciar o tratamento no tempo que a lei prevê ali. E quando a gente faz essa análise por município, a gente teve também resultados bem semelhantes. Então, a gente teve aqui 58,2% das pacientes tiveram a lei descumprida para quem se deslocou e 55,8% para quem não se deslocou. É o Murphy, tá, gente? Não era para estar aparecendo assim, eu juro. A gente testou, rodou várias vezes, mas que bom que deu para ler aqui. Opa, estou apanhando aqui do slide. Então, e assim, a gente fez a análise da lei de 60 dias e a gente também fez a análise do estadiamento avançado. Então, quando a gente está olhando para o município, 32% das mulheres que se deslocaram para fazer seu tratamento apresentaram o estadiamento avançado no momento do diagnóstico, enquanto quem não se deslocou, 29,7%. Para a macro-região, a mesma coisa. Quem se deslocou acaba apresentando um estadiamento mais avançado, 32,9% e 30,5%. E aqui um ponto importante, tá, gente? Esse estudo é um estudo inicial. Então, a ideia não quer dizer que quem se desloca automaticamente tem o estadiamento avançado. Aqui a gente fez uma análise inicial para, a partir de outros estudos, nós nos aprofundarmos e entender o porquê. Será que a cidade onde ela está, o diagnóstico não é eficiente? Será que o encaminhamento não está eficiente? Então, a ideia aqui é ser um kick-off para, a partir disso, a gente fazer outros estudos e entender o porquê esses números acontecem. E aí, quando a gente chega na sobrevida global, né, das pacientes que tiveram que se deslocar entre os municípios, a gente olhou que quem se deslocou teve uma sobrevida global de 98 meses e quem não se deslocou de 111 meses. E quando a gente olha para a macro-região, essa diferença fica semelhante. Então, 92 meses para quem teve que se deslocar e 106 meses para quem não se deslocou. E agora vamos falar um pouco de colo de útero, né? Então, a gente falou dos dados de mama e a gente fez as mesmas análises para câncer de colo de útero. Então, aqui, 140 mil casos que a gente encontrou, 61% dessas pacientes tiveram que se deslocar do seu município de residência para fazer o tratamento, enquanto 25% delas tiveram que ir para outra macro-região. Então, a gente vê que, assim, aquela realidade dos 325 quilômetros ali para tratar
não é algo tão incomum quando a gente está olhando os dados, tá? Quando a gente olha a lei dos 60 dias, para quem se deslocou na macro-região, 63,9% delas tiveram estadiamento, a lei de 60 dias descumprida, e para quem não se deslocou, 58%. Tem uma diferença, mas os dois casos estão muito ruins. Mais de 50% das mulheres estão demorando mais do que 60 dias para iniciar seus tratamentos. E quando a gente olha para o município, a gente tem uma diferença semelhante. As que se deslocaram, 60% delas tiveram a lei de 60 dias descumprida, e 57,9% daquelas que não se deslocaram tiveram a lei descumprida. E quando a gente vai para estadiamento, aquelas que se deslocaram do município de residência, 28% delas apresentaram estadiamento avançado para o colo de útero, e 27,1% que não se deslocaram apresentaram esse estadiamento avançado. E na macro-região, esses números ficaram mais próximos. Então, as mulheres que se deslocaram apresentaram 27% delas o estadiamento avançado, 27,9%, e para quem não se deslocou, para aquelas que não se deslocaram, 27,6%. E para a gente fechar aqui, a gente olhou também a sobrevida global. As mulheres que se deslocaram entre municípios, elas apresentaram uma sobrevida global de 79 meses, e para quem não se deslocou, de 85 meses. E, olhando a macro-região, 78 meses para aquelas que se deslocaram e 81 meses para aquelas que não se deslocaram. E era isso que a gente tinha para apresentar, e agora vamos para as discussões. Ai, ai. Muito bom. Então, vamos aqui. Dani, vou voltar para você. Como é que você escuta esses dados, Dani? Olha, para mim, esses dados, eles trazem números para o que a gente vê da nossa realidade, né? Eu esqueci de falar na minha primeira fala, no primeiro momento. Ano passado, o Ceará tem 184 municípios. A gente hospedou pacientes advindos de 88 municípios do estado do Ceará. E a grande maioria deles não fazia parte da macro-região de Fortaleza. Boa parte estava vindo de outras regiões que têm serviços, mas que não conseguem atender a demanda da população que deveriam, né? Então, a gente sabe da importância da regionalização, mas a gente também precisa garantir que esse paciente realmente consiga ter esse acesso perto da casa dele, mas um acesso digno, né? Um tratamento adequado e de qualidade. Que isso vai diminuir aquele problema que todo mundo conhece aqui. O paciente vai para a capital, consegue um endereço e vai fazer o tratamento no outro município, como se morasse lá, porque ele quer o melhor para ele, né? Então, assim, a gente vê claramente que esses pacientes que chegam do interior do estado, eles já chegam com estadio de doença mais avançada, porque eles demoram muito lá no início. Quando eles vão buscar o diagnóstico, eles já vão porque estão com sinais e sintomas, então eles têm dificuldade de acesso ao próprio diagnóstico, e muitas vezes o transporte também é uma barreira para esse acesso ao diagnóstico. Eu não vou longe, não. Dentro da própria capital, Fortaleza, lá no serviço, a gente tem um centro de imagem, né, dentro do pilar da saúde. E eu abri 500 mamografias no final do ano para fazer em parceria com a regulação. Eu levei 6 meses para fazer, gente. 6 meses para fazer 500 mamografias. Porque essas pacientes estavam vindo reguladas do outro lado da cidade. E aí elas começam a ligar e dizer, olha, eu não tenho como ir para aí. Eu tenho que pegar 4 ônibus, eu não tenho quem deixar meu filho, eu não tenho dinheiro, eu esperei meses para essa mamografia, mas eu não vou conseguir ir. E aí eu fiz um mapinha, sentei com a regulação, mostrei, ó, tá aqui as regionais de Fortaleza, e está aqui de onde as pacientes estão vindo, gente. Se vocês não pararem para escutar a necessidade da população e entender todas essas barreiras, vocês vão continuar fazendo de conta que estão fazendo rastreamento e dando acesso ao exame sem dar, porque a paciente não consegue. Então, as pessoas têm muita dificuldade também, Lu, e por conta dessa demora, elas demoram para ter o diagnóstico, elas demoram para iniciar o tratamento, e quando iniciam o tratamento, elas têm dificuldade com o transporte para chegar até o centro de tratamento. Então, esse é um tema que tem que entrar para a nossa agenda. A gente tem que olhar mais para esses dados, como o André falou, para entender melhor, né, essas nuances de todo esse processo da jornada.
e tentar solucionar. Eu queria trazer um outro ponto também, que a gente esquece muito da questão da reabilitação. As mulheres com câncer de mama que têm linfedema instalado no braço, elas precisam de uma reabilitação mais demorada, não é só naquele período da radioterapia. E esses transportes, eles que são garantidos ou por lei municipal ou pelo próprio TFD, é só para durante o tratamento. O paciente com cabeça e pescoço também precisa da reabilitação com a fonoaudiologia, com a fisioterapia, e depois que termina o período da rádio, eles ficam sem conseguir ter acesso a essa reabilitação também. Então, são várias caixinhas que a gente vai abrindo. E assim, é muito, muito frustrante a gente escutar isso lá na ponta do paciente. Super concordo, Dani. Fico pensando aqui, né, Nelson, o quanto a gente está falando muito, muito, muito além da doença, né? Sim, a gente está falando de mulheres, de mães, de filhas, de donas de casa, de pessoas que trabalham, que têm sonhos, que têm conta para pagar, né? E literalmente tudo isso interfere. A gente está falando aqui, né, gente, muito possivelmente na realização de uma mamografia, na adesão a uma biópsia, e a gente está chegando aqui na adesão ao tratamento, e o André está mostrando no tempo de vida que elas têm, né? No tempo que elas estão ou não ficando vivas. Então, é muito maior, né? A gente precisa ampliar muito o olhar. Nelson, como é que você revisou, você está super envolvido com o André em todo esse processo de criação, desenvolvimento do estudo. Como é que você está olhando esses dados, né? Assim, você que é né, acho que com quem que eu mais aprendi na minha vida do quanto a gente precisa de dado, né? Como é que esses dados estão aí mexendo com você? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Dizer que esse trabalho, na verdade, é Flávio, André e eu. Flávio não, a gente trabalha junto nisso aí direto, então é um trabalho dos três. A minha visão sempre é a do gestor público, e quando a gente faz um trabalho desse, eu sempre tento entender exatamente o que isso contribui para a gente melhorar. Vai muito além do próprio coisa específica do deslocamento. Eu hoje estou trabalhando com a Câmara dos Deputados para a criação da Lei de Prevenção e Controle de Câncer no SUS. E o que a gente tem conversado é que o mais importante do que você criar uma lei é você fazer com que ela aconteça na prática, né? E aí a gente vê esse dado que o André falou da lei dos 60 dias. A lei dos 60 dias tem 10 anos. Então ela não pegou, ela não funciona. Porque na prática você tem que ver como é que era antes e como é que ficou depois, né? Eu sempre digo isso. Vou fazer um comentário em relação à Rocha, um agradecimento especial aí para a Rocha. Eu trabalho, também sou próximo da indústria farmacêutica e das indústrias em geral, e as pessoas me perguntam como é que a indústria pode ajudar, além dela produzir um remédio inovador. São 3 coisas que ela tem que participar, e eu acho que hoje a iniciativa privada precisa participar da saúde do país. Primeiro é ajudar na criação de geração e interpretação de dado. A segunda é pesquisa. E a terceira é capacitação profissional. São 3 áreas que a gente precisa muito melhorar. E a indústria, seja a indústria farmacêutica, seja qualquer outra indústria, a gente precisa hoje da iniciativa privada ajudando o país. Então, isso é uma coisa importante. Então, eu quero realçar o papel importante que a gente tem nisso. E uma coisa interessante é porque eu antes de viver a realidade de gestor, né, eu funcionei muito como oncologista durante muito tempo, uns 15 anos ou mais, pelo menos. Então, teve uma vez uma pesquisa que fizeram lá, uma empresa fez uma pesquisa, aí o rapaz veio falar comigo, falou que eu era o oncologista que cuidava de mais gente no estado. Então, estou falando isso porque eu vivi o dia a dia das pessoas assim intensamente. E às vezes tinham pessoas que me perguntavam, se eu estivesse no meu lugar, o que você faria, né? Eu falava, olha, tem coisas na vida que você só consegue saber como é que é passando. Não tem jeito. Então, por mais que você queira, você tenta entender, mas só passar. É tão intenso que só passando que você consegue entender. Então, eu me lembro que a gente está comentando aí da distância, mas eu me lembro que a gente, na época, tinha uma estrutura, né? Eu acabei, na verdade, um grupo, a gente criou uma estrutura que acabou virando a maior do país, na área que a gente fazia.
E a gente tinha um lugar em que a gente atendia as pessoas, era um prédio, e o chão do estacionamento ele era irregular. E aí, uma vez uma paciente falou com um médico que era para ver se a gente conseguia trocar o chão, porque como o chão era irregular, ela tinha um câncer de mama com metástase para a coluna, quando trepidava ela sentia dor. Então você vê que é o detalhe do detalhe, né, cara? É o detalhe do detalhe. Então essa preocupação em fazer as coisas acontecerem, ela é fundamental. No estudo, a gente tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a lei dos 60 dias não ser cumprida em mais da metade das pessoas. Esse ganho de sobrevida do câncer de mama, a gente tem que entender por que acontece, né? Porque é importante a gente separar o que é correlação e o que é causa e efeito. Então, eu sempre dou um exemplo: se você fizer um estudo, você vai ver que pessoas que usam isqueiro têm mais câncer de pulmão. É óbvio que não é porque usa isqueiro, é porque fuma, mas isso é muito óbvio. Mas quando o sistema ele é muito complexo e você tem muita falta de informação, você já não consegue enxergar o que é uma coisa e outra. E as políticas dependem de você entender isso, porque senão, em vez de você criar uma política para controlar o tabagismo, você vai começar a proibir a venda de isqueiro. Entendeu? E o gestor público ele tem que enxergar isso. Ele não pode ser, é o que eu falo sempre, ele não pode ser aquela pessoa que aborda o que está batendo na porta ou o que está na mídia. E é muito fácil fazer isso, porque é tanto problema ao mesmo tempo que a coisa mais difícil é você pensar o sistema como um todo. Né? Então, esse trabalho ele é um ponto de partida. Então, quando você discute por que esses números acontecem, você vai entrar no que a Flávia falou, determinantes sociais da saúde. Tem um número, só para vocês terem uma ideia, que o número a renda per capita de um município, quer dizer, a renda total de trabalho dividido pelo número de pessoas, se você pegar hoje, mais de 50% dos municípios hoje, essa renda está abaixo da linha da pobreza. Isso é a realidade do Brasil. Tá certo? Então, eu me lembro que quando eu estava na Inglaterra, eu fiz meu mestrado lá e estava fazendo doutorado, quando eu fui chamado para assumir o ministério. E uma coisa que me chamou a atenção na época é que lá, na Inglaterra, uma das discussões era preço da passagem do ônibus para as pessoas irem se tratar. Cara, se os caras pensam nisso aqui, imagina lá. Né? Então, e aí, só para vocês terem uma ideia de como é diferente, no SUS a gente tem um financiamento, a gente ano passado gastou em torno de R$ 1.900 por pessoa. No Reino Unido, o gasto foi de 21, 22 mil. Então, é mais de 10 vezes o que o Brasil gasta no SUS, a gente se gastava na Inglaterra, no Reino Unido. Porque se um lugar que gasta tem 10 vezes mais para investir na saúde, você tem problema com pagar o transporte, tu imagina no Brasil. Né? E o Brasil é muito heterogêneo, só para as pessoas entenderem um pouco essa parte da macro-região, por que a gente focou nisso. A macro-região, a gente tem 5.570, 5.569 municípios, dependendo de onde você busca, mas mais ou menos 24% tem menos de 5 mil pessoas. Em torno de 44, 45 tem menos de 10 mil. 69% tem menos de 20 mil pessoas. Então, o Brasil é feito de município pequeno. Então, para a atenção primária, ok, você vai ter isso focado em município. Para a atenção complexa, como cuidar do câncer, você não vai conseguir ter uma unidade estruturada em cada lugar desse. Você tem que centralizar. E aí é que surgiram as regiões, que hoje são 456, 57, dependendo do que você vai, 400. E as macro-regiões que estão em torno de 117, 119, dependendo de onde você busca. A macro-região é aquela região onde você, em teoria, vai ter desde a atenção primária até o cuidado mais complexo que existe. Por isso é que é importante você ver quantas pessoas tiveram que sair da macro-região. Porque essa definição de macro-região, muitas vezes, ela é tomada muito mais de um jeito mais de físico do que de cultural, social, comunicação, transporte, do que qualquer outra coisa. Então, isso aí mostra que mesmo o problema das macro-regiões, a gente está tendo que as pessoas se deslocarem para sair dela. Isso é um problema enorme, porque, teoricamente, as pessoas não estão sendo tratadas ali. Outro problema que a gente tem que tomar é o que a gente tem desse resultado, a gente vai ter que interpretar, porque é tão importante quanto você colher um dado, saber interpretar esse dado. A inteligência é tão mais importante do que o próprio colher o dado. E a gente viu, por exemplo, que 20, 21, 22, você não consegue nem usar o dado, porque tem tanta falta de dado que não dá para você usar. E o que é interessante de um estudo como esse, tão importante ou mais do que o resultado, é você entender as fragilidades do sistema.
Então, por exemplo, eu não tenho dado necessário. Aí a gente já foi conversar com o INCA sobre isso. Por que não tem o dado? Então, a gente começa uma conversa, porque hoje, por exemplo, as unidades habilitadas, elas têm até 2 anos para comunicar o dado. E você vai ver o pessoal que está no INCA fazendo a parte de registro hospitalar de câncer, o número de pessoas é absolutamente insuficiente. É impossível aquele número de pessoas dar conta de um país nesse troço. Então, hoje em dia, quando a gente anuncia para o gestor público, eu falo de gestor público, eu acho que ele é que é o único que tem chance de melhorar o país. E quando eu falo em gestor público, eu não falo gestor do SUS, eu falo gestor de um país. Né? Porque o Ministério ele tem que ver todo mundo, quem tem SUS, quem não tem SUS, quem tem saúde suplementar. Você não pode discriminar as pessoas do seu país por causa de onde ela está e do que ela tem. Então, a gente vai precisar melhorar muito tudo isso. O que é informação de qualidade? Você vê, na parte algumas diferenças que a gente tem ali, de estadiamento, 2%, 3%, né, entre quem deslocou e quem não deslocou. Aí você vai olhar o estadiamento, que é fundamental, você tem diferença de 21% a 26%. Então, a minha interpretação do dado, quando eu tenho tamanha falta de dado, fica muito prejudicada. Isso é que vai gerar você buscar mais informação. E mais importante do que isso, a gente tem que construir uma capacidade de gerar o dado e interpretar, que se não fizer isso, a gente nunca vai conseguir conduzir o sistema da forma mais justa que é necessário. Porque o que acontece? Primeiro que eu falo que o gestor público ele precisa enxergar tudo, ele não pode só enxergar o que chama atenção. Então, eu chamo a atenção por causa da Covid. A Covid mostrou isso. Quando a Covid chegou, ela mostrou um monte de insuficiência e fragilidade do sistema. E todo mundo saiu correndo para pegar dado. Mesmo assim, ainda falta muito. Só que a mesma ineficiência que existiu para a Covid, existe para o câncer, existe para a cardiovascular, existe para outras doenças. Só que como você não tinha informação, aquilo não choca e não te mobiliza como a Covid mobilizou. Então, o nosso sistema ele é tão ineficiente quanto a Covid mostrou que ele é. E a gente precisa melhorar. E não adianta ficar reclamando. Isso é uma outra coisa que eu falo. Você faz um diagnóstico do presente, tenta aprender com o passado, mas o que vale é daqui para frente. E essa parte da colaboração ela é fundamental. É impossível você reconstruir a saúde, ela precisa ser reconstruída, sem que você tenha participação do sistema público, da saúde suplementar, da iniciativa privada e da academia. Tem que estar todo mundo junto. O país precisa de todo mundo trabalhando junto. Por exemplo, a gente, nesse nosso trabalho, a gente foi ver o número de pacientes com câncer de colo de útero, câncer de mama, que foi diagnosticado. O que é uma coisa interessante? Eu vou pegar e vou olhar o número de casos no país e ver se bate com a previsão do INCA. É um duplo cheque. Eu vou chegar se essa previsão está bem feita ou mal feita. Eu preciso de várias informações vindo de lugares diferentes para começar a comparar e enxergar o que está acontecendo. A gente consegue o dado do SUS, a gente tem alguns problemas, a gente tem 0 da saúde suplementar. 0. 0. Eu não consigo saber quem teve câncer de colo de útero na saúde suplementar. É inacreditável. Então, o país precisa de uma reestruturação. Então, o que é interessante disso aí, só para a gente deixar claro o que é informação de qualidade, ela é planejada, não é sair pegando banco de dados e vendo o que eu encontro ali dentro, não existe isso. Você tem que planejar, você define os problemas e planeja o dado que você precisa. Ele tem que ter a complexidade necessária para você entender o problema no detalhe. Se você não domina a variável importante, você parece que trabalha com lógica, mas você trabalha com intuição, porque a lógica depende de dado complexo e granular, bem detalhado. Não pode ter viés, não pode ter falta de dado. Por exemplo, se aqueles 20 e poucos % que faltaram, será que nos dois, nos que deslocaram ou não, será que eles são iguais? Ou será que só isso justificaria a diferença que eu vi? Né? E ele tem que ser o mais tempo real possível. Quando eu vejo que eu tenho 2 anos, em 2023, eu digo que tem dado, não tem 0 de dado, e 2020 eu não consigo usar, a gente está falando em 3 anos, então vê que a qualidade do dado é muito baixa. Isso dificulta qualquer interpretação. Então, o que a gente viu nesse trabalho? A gente vai pegar esses dados, vai trabalhar para entender a essência deles, o porquê deles, porque hoje eu digo o seguinte, você tem que ter três dados que são fundamentados. O primeiro são os problemas que você tem,
O segundo, o tamanho deles, porque hoje só você saber o problema é pouco, você tem que saber o tamanho, você tem que comparar eles entre si, para você definir onde é que você vai alocar o seu recurso. E o terceiro que eu tenho conversado com o pessoal, até eu comecei com o pessoal da Câmara sobre isso, é por que o que a gente tem hoje não funciona. Porque não é, qualquer coisa, lei, projeto, programa, ele só vale quando ele chega na sociedade. Se você não muda a vida das pessoas, tudo que você faz não serve para absolutamente nada. Porque aquilo não serve para nada, porque você não ajudou ninguém. Então, uma lei que não chega na pessoa não serve para nada. Então, hoje a questão é essa, como é que a gente faz isso acontecer na prática? Como é que a gente muda para melhor isso aí? E essa parte dos determinantes, do achado, será que isso tem a ver com os determinantes sociais? Quer dizer, a situação econômica, a educação. Será que essas pessoas que se deslocam e não se deslocam, qual é a diferença de pessoas que abandonam o tratamento por causa de uma coisa ou outra? Você tem que tentar entender isso tudo. É muito detalhe que você tem que buscar. A única coisa que não pode fazer é ter uma análise superficial disso. Mas o que eu vejo, a minha posição hoje, sempre trabalho até com essa visão aí da lei do câncer, para tentar entender exatamente o que está acontecendo no país, é usar um trabalho como esse para tentar entender no detalhe o que está ruim, o que tem que melhorar como estrutura de sistema, para que a gente consiga, de verdade, de alguma forma, rapidamente melhorar o que a gente está entregando para a sociedade como Estado, porque, principalmente essas pessoas que não têm força para brigar por elas mesmas, cara, elas dependem 100% do Estado. Se o Estado não toma conta delas, ninguém toma. Então, essa é uma meta. E eu posso garantir para vocês que, do pessoal que está trabalhando hoje na criação da lei, esse é um objetivo real. É isso aí. Aí a gente fica para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Nelson. Flávia, eu vou voltar aqui para você. O doutor Nelson está trazendo aqui um agradecimento à Roche, pela iniciativa, por esse pontapé no estudo. Como é que fica aqui agora, assim, e como é que você vê hoje todo esse envolvimento e o trabalho que a sociedade pode desenvolver? Engraçado que ontem eu estava conversando um pouco sobre isso com o Dr. Taishi, logo depois que terminou aqui Tá baixinho? Ontem, depois que dá a abertura aqui Me ouvem? Acho que sim, melhorou. Depois da abertura, estava conversando aqui um pouquinho com o Dr. Taishi, e a gente conversando que o gestor público, quando ele assume o cargo, ele trabalha na expectativa, na perspectiva sempre do que é urgente. Quando ele chega lá, ele trabalha na perspectiva do que é urgente. E, automaticamente, ele deixa de lado o que é importante, que é o olhar para frente, o planejado, o futuro. Mas isso não significa que a gente está fazendo uma crítica ao gestor. Isso é a dinâmica da administração pública. Você chega, tem que cuidar do que é urgente. Eu acredito que a indústria e a sociedade ela pode ajudar exatamente nesse ponto. Quando ela produz dados, quando ela estrutura dados, quando ela cria evidências, quando ela promove debates estruturados, sistêmicos, em busca de soluções para o problema como é esse que a gente está fazendo aqui hoje, a gente ajuda o gestor a sair daquela fonte, daquela perspectiva do urgente e começar a trabalhar no que é importante. Tudo que é importante, que se pensa para o futuro, ele demora um tempo, ele tem que ser um pouco mais prolongado, planejado, para que, de fato, ele seja efetivo na ponta. É o que o doutor Taishi acabou de comentar, nada adianta a lei se ela não for efetiva para o paciente, para aquilo que ela foi feita. E um dado interessante, o IPEA, em 2020, salvo engano, ele mapeou e demonstrou que 30% dos gestores que ocupam cargos no primeiro e segundo escalão, eles passam menos de um ano nesse cargo. E, ainda nesse estudo, ele falou a probabilidade que se tem, e aí independe da escala, se é no primeiro escalão, segundo ou terceiro, 25% apenas permanecem durante uma gestão inteira no governo trabalhando. Então, a gente está falando de rotatividade dos tomadores de decisão. E qual que é o problema dessa rotatividade? É muito difícil implementar a política pública quando se tem essa rotatividade. E aí cresce o papel e a importância da indústria e da sociedade. Porque a indústria e a sociedade ela tem uma pauta específica para trabalhar. Independe de quem é o governo que vai estar ali. Então, ela vai bater na portinha desse novo que chegou e falou, paramos aqui,
a nossa discussão e a gente quer continuar. Não há retrocesso. Então, a indústria, a sociedade tem um papel muito importante de ajudar aquele que chega na gestão pública para falar, olha, a nossa necessidade é essa, é aqui que paramos e é aqui que a gente quer continuar. Não aceitamos retrocesso. Memória, né, Flá? Memória. Memória. Né? A gente tem que ser a memória ali, né? Falou, parou aqui, não começa de novo não, né? Isso que a gente estava falando é justamente você conseguir criar uma estratégia para criar políticas de longo prazo. Hoje a gente não vai conseguir isso provavelmente com a estrutura atual do governo. É muito difícil. Porque, o que o Flávio falou, as pessoas rodam muito, né? Você tem tanto problema para você resolver que você não consegue focar no longo prazo. E mais do que focar no longo prazo, é focar na capacidade de entregar. O que eu vejo que é comum é você criar projetos sem criar condição para que ele aconteça na prática. Isso é um erro básico, porque vai acontecer claramente que não vai dar certo. Então, hoje, você criar um projeto sem... Eu sempre uso o exemplo do prontuário eletrônico, que antigamente o prontuário era um lugar que você anotava para lembrar a consulta anterior, que era uma coisa voltada para atender aquele paciente, aquela pessoa. De repente, você chegou à conclusão que o prontuário agora é um banco de dados fundamental para eu entender a saúde e melhorar o sistema. Aí você diz que quem vai jogar o dado é o médico. Né? O projeto nasce morto, porque ele não vai jogar mesmo. Aí você cria um negócio que é espetacular, todo mundo vende alguma coisa espetacular, mas ele já nasce zero chance de dar certo. Esse tipo de trabalho, que é um trabalho de você criar uma infraestrutura necessária para que os projetos de longo e curto prazo aconteçam na prática, eu acho que isso é uma das maiores falhas que a gente tem hoje. E você tem aquilo que você falou, que você tem que ter uma colaboração enorme entre federal, estadual e municipal. Quando a gente fala em macro-região, isso é um problema, porque você tem que juntar um monte de município que é politicamente distinto, né? E aí você tem que ver se as pessoas vão se comportar de uma forma suprapartidária, realmente focando no benefício da sociedade. E isso é muito difícil. Nelson, obrigada. Gente, as perguntas estão aqui comigo, então temos várias. Muito obrigada pela participação, gente. Pode me mandar aqui, estou com a minha cabeça a mil e vou começar, né, trazendo assim, acho que 2 relatos, né? As perguntas estão chegando em formato de relato, gente. Então, que bom, né? Estou entendendo que vocês estão concordando e que isso faz super sentido e que os desafios existem mesmo. E aí tem uma fala aqui da Carolina Mendes. Ela fala que ela é enfermeira, residente em cancerologia, e que ela vivencia diariamente a dificuldade dos pacientes em relação ao transporte disponibilizado pelas secretarias municipais de saúde, que, infelizmente, não ofertam um serviço de qualidade. Na hora que os motoristas decidem ir embora, se o paciente não tiver concluído o seu atendimento, ele simplesmente é deixado na unidade de saúde, muitas vezes sem condições financeiras de retornar para casa. Vou parar aqui, né, para a gente prestar bem atenção. A pergunta dela é como enfrentar essa difícil problemática. Então, guarda aí, mesa, que tem mais uma, tá? A Graciele, ela é assistente social na Casa Ronald McDonald. Muito obrigada pelas perguntas, mais uma vez, gente. E ela vê o impacto que o transporte tem no tratamento e recuperação do paciente diariamente no dia a dia dela. Ela fala que muitas vezes hospedam pacientes que residem em São Paulo, mas que não conseguem manter o custo do transporte para o hospital, precisam ficar longe de sua rede de apoio, ficam hospedados conosco para garantir um transporte adequado. Ela fala hoje, ela traz uma ideia aqui, né, que hoje o Atende é um serviço importante para o tratamento de pessoas com deficiência, se uma ideia seria a gente começar a pensar num serviço semelhante para o paciente com câncer. Eu queria também até trazer um pouco aqui do nosso dia a dia, né? Nos hospitais onde a gente está fazendo navegação, Dani, vamos pensar aqui em São Paulo, o paciente com câncer tem isenção de transporte público quando ele está em quimio e rádio. Nos 2 hospitais que a gente está, e obviamente que para conseguir essa isenção, gente, tem documentos, né? A famosa parte burocrática envolvida. Nos 2 hospitais, o paciente só consegue a papelada para entrar com a isenção de transporte quando ele começa a químio. Assim. Daí, o SP3, que é mais um comentário que tem aqui,
que é da Silma. Ela fala o seguinte: em São Paulo, o processo de aprovação pela SP-Trans, que eu sei que a Evelyn deve estar, a Evelyn e a Flávia devem estar enlouquecida também com esse tema, pelo SP-Trans aqui de São Paulo, gratuito, é demorado e a maioria negado ao paciente. Que acaba não realizando o tratamento por falta de condições. E é exatamente o que a gente tem visto no dia a dia. Entra com a papelada, então, já demorou, só conseguiu o relatório do médico quando ele começa a químio, que é o momento que ele já deveria estar com o direito garantido, e quando entra com a papelada, o SP-Trans está demorando 2 meses para liberar. Então, tem esse caos instalado. Pergunta para vocês, ideias, Nelson, como é que a gente melhora um pouco essas políticas já existentes, o que a gente pode começar a pensar aqui em ideias? Dani, André, Dr. Nelson. Tem uma pergunta específica para você, André. Já faço. Ai. Bom, eu acho que esse tipo tem que ser um movimento social. Você tem que pressionar o legislativo e o executivo. Se não tiver uma pressão social, não vai sair. Se você olhar por que as políticas de HIV e AIDS deram tão certo, movimento social fortíssimo. Então, tem algumas coisas específicas, se você quiser que elas aconteçam relativamente rápido, só um movimento social vai entregar isso. Não adianta. É a sociedade cobrando, é a sociedade reclamando. Tem que ser um movimento de população, não dá para ser um movimento individual. Eu acho que tem que ser um movimento social. Eu só complementando aqui o que o Nelson trouxe também, é todo mundo ser dono do dado, né, Lu? Que a gente discute muito isso. Esse dado não é da Roche, não é do nosso estudo, esse dado é de todo mundo, é da sociedade. Ele está aqui, a gente deu uma cara, a gente deu um corpo para ele, mas agora é todo mundo brigar pelo que a gente está mostrando aqui. Eu acho que é um pouco disso também, Lu. A gente tangibiliza o problema e dá base para a gente discutir em cima desse problema. E só um comentário da importância da informação é a transparência. Porque a informação e o dado fala por si só. Eu não preciso ficar explicando. O que eu tenho que garantir é que o dado tem qualidade. Agora, a informação ela fala sozinha. Se eu chego à conclusão que X pessoas estão vivendo essa realidade, não precisa falar muita coisa. A necessidade de alguém fazer alguma coisa é automática. E aí você, com uma pressão social, você consegue fazer com que isso aconteça. Mas o dado ele tem que ser público, ele tem que ser simples de ser acessado, mas é ele que vai trazer claramente os problemas, o tamanho deles, e aí o movimento social tem muito mais chance de fazer isso dar certo. E o que a gente está vendo aqui, Nelson, inclusive, além da história, da experiência da Dani, do meu dia a dia no Oncoguia, e dos relatos que estão chegando aqui, a gente olha para vocês estão tudo com a carinha assim, E as histórias que estão chegando, eu acho que quanto essas duas coisas se conectam, André? A gente sempre discutiu muito, a gente precisava lançar o radar do câncer, a gente precisava colocar o dado ali no Atlas, a gente também mergulhou muito nisso, mas era para a gente materializar uma coisa que a gente já estava vivendo no dia a dia. A gente está aqui completamente vendo. Hoje a gente tem dado que se retroalimenta com a experiência da Dani, Nelson, tem uma fala aqui da Juliana, que ela fala aqui: o transporte sanitário, além de impacto direto na vida do paciente, ele aumenta o absenteísmo às consultas. Olha aqui, mais um dado absurdamente importante. Nos procedimentos, ela está falando de consulta, procedimento e tratamento. E aí ela fala o seguinte, a gente levar isso aqui para o COSENS, para o CONASENS, porque ela fala como os pequenos municípios podem melhorar este aspecto do cuidado, haja vista que não temos recursos específicos para isso. Nelson, com você. Eu acho que a iniciativa privada vai ter que ajudar. Acho que a gente tem que criar um grande movimento social da iniciativa privada. Ela precisa entrar nisso. A gente precisa de recurso financeiro adicional, a gente precisa de projetos que possam ser de longo prazo. Por exemplo, registro hospitalar de câncer. E eu preciso de um time muito maior do que existe hoje. Não dá para você cobrar de 3 pessoas. Você falou do INCA, que você levou esses dados para o INCA. Eu tive algumas conversas também relacionadas a esse assunto, e se é um tema que eles têm super interesse em ajuda, em aceitar ajuda, claro, é isso. Até dúvida. Porque a lei não é só o gestor que troca, o registrador troca também. Então, tem e muito. É aquela criação da infraestrutura para que aquilo aconteça na prática. Começa tudo de novo, eles têm que treinar todo mundo de novo. E uma coisa fundamental, a inteligência de dados, isso é fundamental.
E o que é fundamental é que você tem que ter o investimento e o custeio. Porque você cria um negócio, você investe, cria aquela estrutura, depois ela morre logo em seguida porque não tem dinheiro para manter. Então, qualquer projeto, mesmo com a iniciativa privada, tem que ser um projeto de longo prazo. Tem que ser a implantação de alguma coisa melhor, mais a garantia que aquilo vai se continuar. Mas hoje, hoje um dos movimentos que eu estou começando é começar a trazer iniciativa privada para o jogo. Tem que ter, tem que ajudar. Já começou, né, doutor Tais? Então vai, Flávia, com você. Senão é muito fácil reclamar dos outros, né? Tem que ajudar. Já começou, doutor Tais, já nós estamos aqui. Eu super concordo com o que o doutor Tais falou em relação à pressão da sociedade, eu faço dele as minhas palavras, mas faço também aqui uma provocação, que ela é importante para a gente pensar um pouco, porque, em termos de política pública, a gente tem aí, a Emenda Constitucional 90, de 95, ela trouxe o transporte, por exemplo, como uma garantia social, né, individual ali do cidadão. Então, ela está junto com saúde, educação, segurança, o transporte. Fora isso, a gente tem, no Brasil, em 2012, o Plano Nacional de Mobilidade. Nesse Plano Nacional de Mobilidade, tinha-se ali a obrigatoriedade dos municípios com mais de 20 mil habitantes, eles tinham a obrigatoriedade de fazer seu plano de mobilidade. Em 2017, que foi até onde eu acompanhei mais ou menos, apenas 10% dos municípios tinham feito esse plano de mobilidade. E você sabe por quê, Lu? Porque eles não tinham capacidade técnica para fazer. Então, às vezes, não adianta a gente colocar, positivar, ir para a rua, queremos isso, queremos aquilo, se o que vai ser escrito não vai ser efetivamente posto em prática. E por uma deficiência, por uma deficiência técnica, por uma dificuldade financeira, que foi o caso que foi relatado aqui, o município não tem dinheiro para fazer aquilo ali acontecer, né? Então, eu acho que, sim, tem que ter essa pressão. Sou de acordo, mas eu sou de acordo também que essa pressão ela venha com soluções que realmente vão ser efetivadas por meio das políticas públicas. Aí, Flávia, cai naquilo que a gente discutiu de você fazer um diagnóstico preciso de por que não funciona. Porque se você não consegue enxergar por que não funciona, não adianta só cobrar. Eu digo que isso é a espera de um milagre. O negócio não funciona, você cria uma lei, não muda nada e acha que dali vai ser diferente. Então, esse é um problema, isso não vai acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é qual é o problema, qual o tamanho dele e por que a solução não resolve. Porque aí você vai nos gargalos que fazem com que aquilo não aconteça na prática. O que você falou é perfeito. Se você pegar na lei, projeto, programa, no papel está tudo perfeito. Tu vai na prática, não funciona. Então, esse movimento onde você passa a ter até uma abordagem mais estruturada de por que não funciona, isso hoje é fundamental. Mas até complementando, né, só na minha visão, assim, olhando para dados, para monitoramento, eu acho que até, às vezes, no papel, a gente tem essa deficiência de uma clareza de como monitorar, do que deve ser monitorado. Então, a gente acaba falando muito que existe o recurso assim que vai ser viabilizado, mas como eu monitoro? Eu vou conseguir depois filtrar isso? Eu vou conseguir olhar isso individualmente? Ou vou ter que olhar num bolo maior ali e assumir premissas para conseguir chegar nessa vírgula aqui que a gente precisa? Então, acho que ainda tem uma deficiência no que tange a monitoramento. Como a gente monitora. E aqui a ideia não é criar sistema, né? Porque a gente vê que o nosso governo tem muito... Para cada coisa nova é um sistema novo com as mesmas informações. No final do dia é isso que a gente acompanha muito. Então, você tem o RHC, você tem o DataSUS, você tem o RCBP, você tem o painel de oncologia, cada um coletando um dado e todos têm a mesma informação. Então, é otimizar também, unificar as coisas, integrar os sistemas para a gente ter um monitoramento mais efetivo. Carol pergunta para você. Carol, vou puxar só a orelha, tá? Você podia ter perguntado no particular. Mas é sensacional. Sabendo das dificuldades de preenchimento completo das bases estudadas, você pensa em seguir com análises utilizando raça, cor, escolaridade e renda? Por favor. Na verdade, assim, a gente olhou todos os campos, tá? O que a gente fez? Para esse primeiro recorte aqui, a gente não... Porque, vamos lá, o que a gente queria estudar aqui? O deslocamento, ponto. Então, o nosso foco era muito deslocamento, foi para isso que a gente olhou. Agora sim, a gente pode
ampliar essa análise, mas, de novo, né, é muito o que o Nelson trouxe. O que a gente está querendo responder? Não é só pegar o dado, fazer um monte de gráfico, fazer um monte de slide. É chegar na pergunta, entender o que a gente quer responder, para depois estruturar o dado e detalhar o dado no formato que a gente precisa. Então, assim, por que olhar raça-cor? O que a gente está querendo ver aqui? Determinante social? A gente está querendo ver a questão de equidade? Com certeza. O quê? Então, assim, definir as perguntas e depois detalhar, é muito isso. Mas, sim, é possível fazer. Aí vai depender da iniciativa privada. Coloca na lista, Flávia, próximos passos aqui. Quando eu ia pedindo, Lu, ele falava, Flávia, calma. Flávia, vamos deixar para a próxima. Não era da Taixa. Ai, gente, eu não posso deixar de agradecer aqui. Tem um depoimento aqui de uma paciente. Tá? Então, se a Marta estiver aí, Marta, eu vou ler, e se você quiser, né, levantar para a gente saber quem é você. A Marta fala, então, que ela é uma paciente metastática de mama, tá? Que ela mora a quase 500 quilômetros do tratamento. A última quimioterapia foram exatas 36 horas fora de casa, entre ônibus da minha cidade para a cidade vizinha, depois outro ônibus intermunicipal. Só não é pior, porque eu tenho familiares na minha cidade onde eu faço tratamento, se não, nem sei. O município, graças a Deus, ou disponibiliza o transporte, ou faz o ressarcimento das passagens. Não sei se a Flávia se a Marta está presencial ou se ela mandou o nosso recadinho online. Talvez ela possa estar acompanhando a gente online. Então, obrigada por isso, Marta. Então, gente, eu acho que nós estamos aqui nos nossos 8 minutos finais. Eu quero mais uma vez agradecer muito a participação de vocês. Né? Para a gente aqui está claro quanto esse tema que merece muito nossa atenção. Vamos seguir olhando para isso. E eu queria passar para vocês, gente, para as nossas considerações finais. Quer começar com você, Flávia? Queria agradecer a todos pela presença, pela paciência, por nos ouvir e deixar que esse tema faça parte aí do dia a dia de vocês, né? Agradecer ao Nelson Taish, Dr. Taish, e ao André, parceiros nessa jornada, e que a gente tem uma previsão de uma jornada maior. E, sobretudo, agradecer às pacientes que fizeram um vídeo para a gente. Dividir a história de vocês foi muito importante durante todo esse processo, porque quando a gente ia fazendo, lembrávamos do depoimento de vocês e pensávamos, é por elas, é por tantas outras, e vamos continuar e vamos trabalhar para que a gente consiga fazer e dar o melhor. Desejamos que vocês tenham o melhor cuidado e o que for possível ser feito por nós, com certeza faremos. Obrigada a todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada, Flávia. Vai, André. Vamos, André, primeiro, Dr. Nelson. Não, por favor, né? Vocês, o calibre é mais alto, vocês encerram, poxa. Eu sou o lambari aqui, é tudo tubarão aqui. Não, primeiro eu vou. Quem já viu outras palestras, eu vou reforçar o que eu sempre falo. Gente, o dado é público, o dado é de todo mundo, é papel de todo mundo fazer isso. É papel de todo mundo questionar, é papel de todo mundo melhorar a sociedade. Seja através de projetos, seja apoiando as iniciativas. Mas a gente precisa de Andrés, porque a gente não consegue acessar o dado. Ele não é facinho de ser acessado. Mas Lu, hoje a gente tem ferramentas para isso. Por exemplo, o Radar do Câncer. Então, a gente tem iniciativas... Então, de novo, né, eu acho que esse é o ponto. Existem iniciativas. Então, vamos buscar, vamos explorar, entrem, questionem já que você está falando do radar, gente, o dado de transporte a gente tem no radar. Direitinho lá, tá? Então, além, a gente está mostrando aqui mama e colo de útero, lá no radar hoje a gente tem de todos os tipos de câncer, dá para entrar ali na jornada da paciente e dá para olhar direitinho por tipo de câncer o tempo de deslocamento para cada paciente. A gente consegue ver o share de pacientes que se deslocaram de município ou até de estados, tá? A gente não tem de macro-região, Lu, eu acho que é até uma boa ideia. Mas é isso, gente. Então, a luta é de todo mundo, tá? Eu acho que esse é o ponto que eu tenho para passar para vocês. E assim, não, mas isso é outro... Eu sou farmacêutico de formação. O dado, para nós da área da saúde, é algo que não é tão natural, mas não é impossível. Dr. Nelson? Eu só quero... Me deixar por... Não, tu ainda vai falar. A então Dani, ela ficou por último. A Dani fica por último. Não, é só deixar claro, primeiro, que esse é um trabalho de um time, né? Você nunca vai conseguir grandes conquistas sem ser um super time. Então, o time é tudo. E, realmente, hoje, o que eu
até por causa do projeto de lei, esse negócio todo, o grande foco hoje é fazer com que aconteça na prática. Primeiro, a gente conseguir ter não a informação, mas um diagnóstico. A gente tem que entender que o que a gente busca não é informação, é um diagnóstico claro do problema e do tamanho dele. A partir daí, conseguir criar a condição para que a solução que a gente idealiza aconteça na prática. Medir esse negócio o tempo todo, porque, na verdade, a saúde evolui, você tem que fazer ajustes o tempo todo também. E é isso, é um caminho, não tem um ponto final, né? Isso é uma coisa que você vai evoluindo o tempo todo. E acho que o grande objetivo hoje é a gente mudar para melhor a vida das pessoas. Isso acho que é tudo que a gente quer fazer, e que esse trabalho seja realmente o ponto de partida para alguma coisa que contribua cada vez mais para a gente entender o sistema, fazer um diagnóstico, desenhar a política e ajudar nas soluções. Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigada, Nelson. Dani. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, e assim, a vontade é essa, né? Que esse tema não saia da agenda e que lá na frente a gente consiga ver os resultados na ponta, na vida desse paciente, né? Ele realmente, a gente mudando a história deles. E eu acho que para a gente, enquanto associações de pacientes, que a gente traga esse tema mais para perto do paciente também, que muitas vezes nem sabe que é um dever do município dele garantir esse transporte. Né? Às vezes ele acha que é um favor. Então, ele tem que entender que ele tem, sim, que cobrar, né? Que ele tem um transporte de melhor qualidade, né? Então, para mudar essa realidade. Obrigada. Bom, gente, quero agradecer demais a todos vocês. Esse tema, sem dúvida nenhuma, segue na nossa agenda. Ele já está completamente inserido no nosso dia a dia. Às vezes, o que eu compartilho aqui com a Dani é porque, muitas vezes, a informação a respeito do direito a gente dá, é na prática que a coisa embola, né? E aí acho que é monitorar essa prática, que é nosso papel também, para poder conectar com esses dados, né, Nelson, e poder devolver para o gestor e mostrar que a gente precisa conseguir, de verdade, garantir com que esse mínimo, que esse percurso exista para que ela possa conseguir fazer o tratamento da forma como a gente batalha tanto. Então, muito obrigada, Rocha, muito obrigada pela iniciativa, a cada um de vocês aqui. Deia, muito obrigada. E, gente, boa tarde para todos vocês. A gente encerra o painel aqui.